Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato legal, com tempo definido para as respostas, para os comentários, para equilibrar bem as falas, a fim de que você possa tirar suas conclusões de maneira bastante sólida ao final do programa. O tema é um monte de gente já sugeriu esse tema. Ele é bastante recorrente, graças a Deus hoje a gente pôde pautá-lo. Existe base bíblica para a existência de apóstolos nos dias de hoje? Sabemos que na época do Novo Testamento, Deus usou os apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos dele de apóstolos, né? Ele tinha muito mais discípulos, mas ele separou 12, aos quais ele deu o nome de apóstolos e enviou pelo mundo para pregar o Evangelho. Sabemos também que esses apóstolos foram usados para escrever o Novo Testamento e principalmente para estabelecer as doutrinas. Tanto é que o livro de Atos e em outros lugares se refere ao conteúdo do ensino bíblico neotestamentário como a doutrina dos apóstolos, né? Doutrina dos apóstolos. Lá em Jerusalém Celestial, disse que os fundamentos da cidade são 12 e a cada fundamento o nome de um dos apóstolos de Cristo, dando ideia de que os apóstolos dão base, né? Sustentam a doutrina que leva à Nova Jerusalém, que leva à salvação e por aí vai. Tá. Defendeu o apostolado na época de Jesus? Moleza. O problema é, e nos dias de hoje, século 21, no Brasil, nós temos várias igrejas que têm apóstolo até no nome, né? No passado era apenas a igreja católica romana. Hoje não. Hoje você tem várias igrejas evangélicas que são apostólicas, que têm o título apostólico no seu nome ou usam como título do seu fundador e do seu principal líder o termo apóstolo. A base bíblica para isso? Qual é a base bíblica? É o que nós vamos discutir. Preste muita atenção. Nós vamos equilibrar os tempos, como já falei, e assim você vai ter todo o material teológico, bíblico, eclesiástico, doutrinário possível para fundamentar as duas posições. E aí, no fim do programa, você ou confirma o que já pensa ou muda de opinião, mas sempre com muita base. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, estamos começando essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, a nossa patrocinadora, que tem presente para você que participar votando na enquete. O endereço está aí na tela, vejamsó.com.br. Recebemos hoje, com muita alegria, a presença do apóstolo Rodrigo Salgado. Ele é líder da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Seja muito bem-vindo, apóstolo Rodrigo. Paz e graça. Paz e graça, Deus abençoe ao Senhor, a todos aqueles que nos assistem. Espero cooperar para elucidar aqueles que têm alguma dúvida e que o reino de Deus cresça, tendo base bíblica para entendermos não só a base para se ter um ministério abençoado, mas também para trazer os dons espirituais para edificação do ministério, que eu acho que vamos tentar esclarecer de uma maneira bem clara no dia de hoje. O irmão fica na Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, na sede. Isso. Onde fica? Qual é o endereço? Avenida Celso Garcia, 380, no Brás. Muito obrigado pela presença. Deus abençoe. Do outro lado, nós recebemos mais uma vez o reverendo Sammy Anderson. Ele é da ministro da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil e é pós-graduado em filosofia. Seja bem-vindo, reverendo Sammy. Paz e graça. Graça e paz, prazer enorme estar aqui de volta, Heber, junto com o apóstolo Rodrigo. Satisfação poder participar mais uma vez do programa e tentar elucidar um tema que considero atualíssimo, né? E também muito importante para o desenvolvimento e a organização da Igreja de Cristo nos nossos dias, né? E também agradecendo mais uma vez essa oportunidade. A igreja que o irmão pastoreia fica onde, reverendo Sammy? Lá em Limeira, né? Limeira, São Paulo.
na rua Luiz Pântano, número 85, Parque Novo Mundo Limeira, Igreja Presbiteriana. Nós também somos DEAM, né? Seminário Presbiteriano, que fica em Limeira também, Seminário Presbiteriano Fundamentalista. Aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos alunos que devem estar nos assistindo, a igreja, a família, né? Um abraço em todos, é um prazer realmente estar aqui. Muito obrigado pela presença do irmão. Só para tirar uma dúvida, a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, ela saiu da Igreja Presbiteriana Conservadora? Não. Saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ah, do Brasil. Em 1956, dia 21 de setembro de 1956. Essa semana nós completamos 60 anos de existência. Estamos comemorando o nosso 60 anos de existência no Brasil. Tá certo. Muito obrigado pela presença do irmão aqui. A gente vai assistir a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Hoje iremos falar sobre os apóstolos, mas não apenas relatados na Bíblia. Iremos abrir o leque da nossa discussão. Será que o uso contemporâneo do título apóstolo é permitido? O que você acha? Olha, prepare-se, pois o debate de hoje com certeza será muito polêmico. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 2, que iremos iniciar o nosso estudo. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. O uso do termo apóstolo está intimamente relacionado, falando do seu uso na Bíblia, com os 12 discípulos escolhidos por Cristo. Eles foram chamados por Deus, investidos de autoridade e poder. Observe que nessa passagem, Jesus dá autoridade aos 12 para fazer exatamente aquilo que ele já vinha fazendo. Ou seja, o ministério dos apóstolos tinha que ser igual ao do Mestre, pois foi para isso que foram comissionados. Ainda de acordo com o texto lido, podemos retirar mais algumas lições que dão base para o ministério apostólico, ou seja, para ser um apóstolo, a pessoa deve ter visto e sido ensinada pelo Senhor Jesus. Tem que realizar sinais, prodígios e milagres, além de ter recebido a comissão direta de Deus. Baseado nessa lista de características obrigatórias que aqueles que são contrários ao uso do título de apóstolo estão firmados, principalmente pelo item de ter visto e sido ensinado por Cristo. A última aparição comprovada de Jesus que temos relato foi por Paulo no caminho de Damasco. Para aqueles que defendem o chamado atual para apóstolo, destaca-se a necessidade de um despertar da Igreja de Cristo nos dias modernos. Seria então um resgate à plenitude da autoridade do corpo de Cristo. Bom, estou aqui coçando a cabeça, pois ainda não consegui chegar a uma conclusão. E você, já tem certeza sobre a resposta da nossa pergunta de hoje? O Colégio Apostólico tem apenas 12 pessoas? Seria então legítimo o uso contemporâneo do título de apóstolo? Olha, melhor deixar essas respostas para os nossos convidados de hoje. Heber, aí estão as nossas perguntas. Bom, eu e todo o pessoal que nos acompanha ficaremos ligados para pegar todas essas respostas. Um ótimo programa e até a próxima. Até, Zeca, muito legal. E conosco nós temos um apóstolo, né, que é justamente o apóstolo Rodrigo Salgado, líder da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Parece assim meio estranho fazer a pergunta, mas é praxe, né? Como a partir do próximo bloco o irmão vai sustentar seu ponto de vista por meio de perguntas, respostas e comentários, a gente queria que o senhor explicasse para nós agora qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender. Eu acredito numa base ministerial pautada no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando Deus vai trazer um ensinamento ministerial para a sustentação da sua obra. E deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores e outros para evangelistas. Então, a base ministerial vai sustentar o corpo
para que venha haver uma edificação daqueles que compõem a Igreja de Cristo. E eu acredito num campo apostólico no sentido organizacional, que vai manter a base para um bom crescimento da obra de Deus. Muito obrigado. A gente pode chamar o senhor de apóstolo Salgado, é isso? Pode, isso. Tá, ok. Muito bem. Do outro lado, nós recebemos o reverendo Sammy Anderson. É Sammy ou Sami? Sammy Anderson. Sammy Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. E o senhor vai defender qual ponto de vista, reverendo? Defender o ponto de vista de que o apostolado, a pergunta da enquete que nós veremos, diz que o apostolado é um dom. Na verdade, nós entendemos, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da nossa posição, entende o apostolado como um ofício. E como sendo um ofício e não um dom, nós temos ofícios extraordinários e ordinários, e nós cremos que esta categoria do apostolado são ofícios extraordinários. Então eles cessaram. Então a gente tem esse entendimento. Tá certo? Então a posição que nós vamos defender no programa seria que houve por ser ofício e ser extraordinário, cessou no período dos 12, junto com o apóstolo Paulo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Tá muito bem. Tá aí. Colocar. Bom, isso era meio que óbvio, né? Mas tá. Vamos lá. E você de casa? A enquete não é tão óbvia assim, tá? O reverendo Sammy falou da enquete e ela não está tão óbvia. Vejam só.com.br, você vai encontrar a seguinte pergunta. Vamos lá. Apostolado é um dom para a Igreja de Cristo? Primeira resposta, sim. Para a organização e liderança da igreja. A resposta, não. Era apenas para o tempo de Cristo e Paulo. E a terceira resposta, não sei, ou nenhuma das anteriores. Se você votar na enquete, você se qualifica para o sorteio que a grade vai fazer no final do programa. E o brinde é um relógio. Olha lá, que bacana, olha só. Esse relógio aí é para você lembrar que o tempo não para, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando, ele vai perguntar o que é que você fez com o tempo que ele te deu, com os dons que ele te deu, com os talentos que ele te deu. Ah, mas você já está fazendo alguma coisa? Amém. Pode melhorar? Pois é, a grade existe para aperfeiçoar o seu trabalho na obra de Cristo. Ela está espalhada no Brasil inteiro, mais de 600 filiais, todas elas com cursos extraordinários para melhorar o seu jeito de servir ao Senhor. O curso bíblico está em todas as filiais e tem muitos outros cursos. Você vai ligar amanhã no horário comercial, não adianta ligar, né? 0 operadora 11 3115 0819, 0 operadora 11 315 0819. Você liga e se informa a respeito das filiais, do endereço mais próximo da sua casa e quais são os cursos, além do curso bíblico, que são ministrados nesse endereço aí, tá bom? Muito bem, a partir do próximo bloco, deixa eu dar uma instrução para vocês. Os irmãos terão, o apóstolo Salgado vai começar, ele é mais velho, vai começar inquirindo o reverendo Sammy. O reverendo Sammy vai ter 3 minutos para responder. Certo. Quando tiver faltando 20 segundos para terminar o tempo, vai soar um alarme, né? Para indicar que faltam 20 segundos para terminar o tempo. Esse aí, esse bip, né? Quem fez a pergunta terá também 3 minutos cronometrados para comentar. Uma vez feito o comentário, inverte as posições, mas não tem tréplica. Quem respondeu e ouviu o comentário não pode comentar o comentário, tá? Tem que fazer a pergunta, ok? Combinado? Ok. Tá claro? Ótimo. Muito bem. A partir do próximo bloco, nós vamos... Olha lá, olha o reloginho ali, né? Estão vendo? É por ali que vocês vão acompanhar. A partir do próximo bloco, nós vamos ter a definição dos tempos dessa forma. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos começar então a inquirição pelo apóstolo Rodrigo Salgado, líder da Igreja Evangelho Pleno em Cristo. Ele vai fazer a primeira pergunta dele ao reverendo Sammy Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. Eu gostaria que o senhor explicasse para mim a questão de Efésios, capítulo 4, versículo 11, né, onde vem essa base ministerial para a construção da edificação do corpo. Porque dom ministerial, ele
é para edificação da igreja. Agora, estrutural é o ministério, é o bispo, é o pastor, é o evangelista, que vai trazer o quê? Base para que a igreja venha a ter não só estrutura, mas para que os membros, através da manifestação dos dons, venham edificar o corpo. Essa é a pergunta. O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos para o senhor. Okay. O texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, é realmente o texto que todo movimento da nova reforma apostólica, assim dita no país, se baseia para definir a posição de que o apostolado se mantém. Mas se nós formos aplicar as regras de hermenêutica ao texto, e olhando, observando muito bem o contexto, veja só o que diz o versículo 4 do 7 em diante. E a graça me foi concedida a cada um de nós, sendo a porção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão quem também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu e também é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu TMT, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O novo movimento da reforma diz aqui que é o quíntuplo ministério. Na verdade, só tem 4 aqui, porque o artigo no original, tus, não se repete na hora que está na frente de mestres. Veja, observe. E outros, que é justamente tus, para pastores e mestres. Ou seja, aqui, porque se eu considero isso aqui como dom, o mestre é um dom. Mas eu considero esta lista aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, por justamente a construção da lista como ofício. Sobretudo pelo verbo que está aqui, concedeu. Esse verbo concedeu é estabeleceu, concedeu, colocou. Todas as vezes que ele aparece no Novo Testamento é referindo-se à pessoa, a ofício e não a dom. Por isso que eu disse na introdução do programa, o problema é como nós analisamos o apostolado. Se é um dom para a igreja, nós precisamos entender que ele deve continuar. Ou se é um ofício. E se for ofício, geralmente há de se entender, aqui é um ofício extraordinário. E apóstolos e profetas sempre estão em todos os contextos, depois a gente vai falar com certeza mais para frente, sempre estão em todos os contextos ligados. Os apóstolos, a representação do Novo Testamento. Os profetas, a representação do Velho Testamento. Os profetas representando as 12 tribos de Israel, que foram eles que falaram para Israel. E os apóstolos representando os 12. Paulo faz essa junção porque Cristo fez. Em Lucas, capítulo 11, versículo 49, Cristo disse que é sobre esses 2 ofícios que está posto à igreja do Senhor. Os apóstolos e os profetas. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Muito obrigado, reverendo. Seus comentários, apóstolo. É um pouco difícil você concordar, porque eu não tive somente 12 profetas no Antigo Testamento. O livro, ora lido, ele deve datar depois de 40 depois de Cristo. Um pouquinho depois, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, né? Muitos consideravam ele como helenista, porque ele deixa a igreja para agora evangelizar os gentios e os judeus de língua grega. Então ele está trazendo um ofício para a construção ministerial. Se eu for pensar em dom espiritual, vou para 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que é para edificação, profecia, e assim vai por diante. Mas não é o caso. Nosso caso é o dom ministerial. E nós podemos tratar essa questão do apostolado mais como uma questão ministerial mesmo, para a organização do corpo enquanto ministério. Por quê? Enquanto o apóstolo, ele tem a visão, o apóstolo não quer dizer nada mais, nada menos do que alguém enviado, um embaixador, né? Se você pegar em verdade, um missionário, que está ali cumprindo uma visão e uma determinação, ora dada por Deus. Então, eu penso, é a minha visão, nesse sentido de que o apostolado vem para estruturar o ministério. Apóstolo, o senhor crê que um pastor que tem uma igreja, ele possa ser apóstolo?
Me desculpa, mas não, porque desde que o apóstolo está sendo comissionado para edificar igrejas, ele vai ter que ter bispos, pastores, toda uma visão ministerial para aquilo que Deus ocupou a ele, para a edificação daquilo que Deus lhe deu. Ok, senhor? Obrigado. Agora é a vez do reverendo Sami fazer a primeira pergunta dele. Ok. Apóstolo Salgado, se era para haver sucessão apostólica, por que os próprios apóstolos, inclusive que o senhor fez menção agora, que o texto é escrito 40 anos depois, aproximadamente depois, por que o próprio apóstolo Paulo não consagrou novos apóstolos? Consagrou. Onde é que a gente poderia ter base bíblica para provar que ele consagrou? Então, só minha pergunta. Se era para haver sucessão apostólica, por que o próprio apóstolo Paulo não fez isso? 3 minutos. Talvez, o senhor não conheça, mas em Atos 14 vai nos dizer que ele apresenta Barnabé como apóstolo. O senhor pode dar uma olhada na sua Bíblia. E o apóstolo Paulo vai apresentar, e todos vão olhar para ele. Se você ler, o senhor vai ver que ele está reconhecido como apóstolo ali naquele momento. E eu poderia usar para o senhor também o livro de Apocalipse, né, capítulo 2, que João, tendo agora 90 anos depois, na ilha de Patmos, uma experiência com Deus, o Senhor vai dizer à igreja de Efésio que, tendo aqueles homens como apóstolos, colocou-os à prova para ver se eram apóstolos, e não o achou como tal. Isso é 90 anos depois. Eu não estou falando agora de 40 nem 50 anos. Eu estou falando agora de algumas décadas, quase 100 anos após a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde começou agora o movimento apostólico, aonde aqueles que eram discípulos quer dizer alunos, nada mais, nada menos do que isso, alguém que veio para aprender e agora está pronto para ir sendo comissionado como um missionário, outorgado com uma visão específica. E Paulo ali, se o senhor ler no texto, vai estar colocando e rogando a este homem chamado Barnabé como um apóstolo, mesmo não constando na lista dos 12, nem sendo Matias que sucedeu a Judas. Senão, se fosse caso específico aos 12, não teria Barnabé e também não haveria, lá 90 anos depois, uma abertura dizendo que, se dizendo ser apóstolos, não sendo, provou-os para ver se eram verdadeiramente. Concluiu? Sim. Ok. Muito bem. Reverendo Sam e seus comentários. A gente tem que ter bem tranquilidade para deixar o nosso telespectador a par de tudo. O senhor fez menção, apóstolo Salgado, a Atos 14. Aqui não dá indício absolutamente nenhum que Paulo tenha consagrado Barnabé. Pelo contrário, não disse isso. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, até porque Barnabé está sendo chamado aqui de apóstolo, porque na terminologia, na etimologia da palavra apostolós do grego, ela pode ser usada em 2 sentidos. Primeiro sentido, ela pode ser usada como missionário, o enviado, aquele que vai cumprir uma missão. Era justamente nesse sentido que aqui está sendo posto. Paulo e Barnabé estão juntos numa parceria em fazer uma missão. E o outro sentido, na etimologia da palavra lá no grego, é os apóstolos referindo aquele corpo apostólico, os 12 mais o apóstolo Paulo. Então você vai ter que ler cada contexto das escrituras, entendendo perfeitamente, ora vai ser usado como missionários, ora será usado como apóstolo referido aos 12. O programa está tratando se nós podemos ter a sucessão daqueles 12. É isso que nós estamos aqui concentrados. Então veja só, uma vez isso dito, deixa eu mostrar para o senhor como é que faz. Paulo não consagra ninguém apóstolo. Paulo consagra só presbíteros. A sucessão legítima do apostolado é o presbiterato. Veja só que, ouça o que diz 14:23. Paulo e Barnabé vai lá, funda as igrejas, no 23 diz assim, do mesmo contexto daquele que o senhor fez referência. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros
depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Paulo está encomendando presbíteros. Mais um pouquinho, em Atos, capítulo 20, Paulo, quando vai embora de Éfeso, ele diz assim para Timóteo: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Veja, os apóstolos estão presentes e os presbíteros agora na linha sucessória. Veja só o que ele diz, no versículo 28. Atendei por vós. Vós quem? Quem é esse vós? Presbíteros. Atendei por vós, por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu. Olha, TMT aqui de novo, constituiu, lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, constituiu pessoas, para quê? Vos constituiu bispos, presbítero é bispo, não tem divisão, para pastoreados, presbítero é bispo, pastor e também presbítero, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Se nós formos ser sinceros, a análise bíblica, nenhum apóstolo consagrou outro apóstolo. Era essa a minha posição que eu gostaria de deixar. Encerrada a primeira rodada. Uma pergunta de cada um, respondida e comentada. Vamos para a segunda rodada agora. Apóstolo Salgado, sua segunda pergunta. Os apóstolos, enquanto inspiração, eu acredito assim, que esteja tentando elucidar, que não há sucessão apostólica no sentido direta, mas ministerial, o senhor deixou claro que existe. Mesmo dizendo que Paulo estava com Barnabé, cumprindo a função ministerial de estabelecer igrejas. É lógico que depois de estabelecida uma igreja, você vai trazer o quê? A base, a estrutura, bispos que vão bispar, bispo vem de bispar, de olhar, de organizar um determinado número de igrejas, e aí você vem com presbíteros, que é a mesma coisa que um pastor local, um evangelista, que vai trabalhar em cima disso. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco, porque eu acredito que a questão aqui não é se há sucessão, né? Porque talvez nós possamos abrir aqui, pode surgir um novo evangelho, um apóstolo novo trazendo um novo evangelho. Não, mesmo porque o Novo Testamento não foi escrito só por apóstolos. Lucas escreveu o livro de Atos e o livro de Lucas. João Marcos também não fazia parte dos apóstolos. Eu acredito que nesse sentido não. Eu queria que o senhor deixasse claro nesse sentido, ou me explicasse, que essa sucessão, ao seu ponto de vista, se existe ou não, essa sucessão apostólica no sentido ministerial. O senhor compreendeu? Eu creio que sim, dá para a gente. 3 minutos. Vamos lá. Veja, a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, não sei se o apóstolo Salgado participa desse movimento, não conheço, né? Sua história e respeito, os irmãos que militam nesse movimento, o movimento da nova reforma apostólica, não considera a palavra naquela primeira etimologia que eu disse, de missionário, de enviado, não. Eles consideram e se arrogam apóstolo na mesma estatura, na mesma posição do grupo dos 12, aquele grupo seleto, junto com o apóstolo Paulo. O movimento da nova reforma apostólica deixa isso muito claro. Eles não compreendem a ideia como um enviado, um missionário. Tanto não estou dizendo que o apóstolo Salgado seja, numa das falas anteriores do apóstolo Salgado, ele disse, não, mas o apóstolo tem que estar acima do bispo, é justamente nesse sentido. Organizacionalmente. Acima do misto, acima do... Então, veja, se é para usar o termo na primeira parte da semântica como missionário, eu sou um apóstolo. O pastor Heber tem que ser considerado um apóstolo. Não, só se o senhor for um pastor presidente. O senhor vai comentar. Entendeu? Então, se eu for um apóstolo, todos nós seríamos um apóstolo. Então, nós temos que entender, meus irmãos, o que nós estamos trazendo aqui é justamente isso. Na hora de dizer que apóstolo, não pode. Tem uma categoria a mais, tem uma missão a mais, eu tenho que estar acima do comando. Não foi isso que essa semântica da palavra colocou. E eu estou reforçando que
Para você ter uma ideia como a sucessão apostólica acontece, os presbíteros estão agora no mesmo pé de igualdade que os apóstolos. Não há uma distinção, bispo é igual, presbítero é igual, pastor é a mesma, só é o uso intercambiável do termo daqueles que ficaram agora com a responsabilidade de tocar ordinariamente a igreja depois daqueles trabalhos extraordinários dos apostolados. Vejam só como isso é verdadeiro. Em Atos capítulo 15, quando está se decidindo a questão de que se deveria ou não circuncidar os gentios, quem é que estava naquela reunião? Não só o grupo que comandava a igreja, só os apóstolos. Errado. Se você ler Atos 15, está lá. Apóstolos e presbíteros juntos. Sabe por quê? Porque o apostolado era uma transição, era uma de bastão. Agora quem está com o bastão na mão para tocar a igreja é presbítero, bispo e pastor. Está lá os dois grupos decidindo. Depois sai uma carta que é enviada por Paulo e Barnabé dizendo o seguinte: não vamos prejudicar o rebanho de Deus, deixe o gentil como estão, vocês sabem disso. Só se abstenham de carne sacrificada aos ídolos, relações sexuais, toda aquela coisa. Sai de quem? Da mão de quem? Dos apóstolos e dos presbíteros. Essa é a nossa posição. A sucessão se dá por meio dos presbíteros, que são bispos, que são pastores, a forma que você quer utilizar o termo. Obrigado, reverendo. O apóstolo Salgado vai comentar a sua resposta agora também em 3 minutos. Eu acredito que esta visão ministerial, e respeito até a tua visão, eu acho que cada um defende a sua tese, aquilo que crê enquanto visão, né? Cada um defende a sua tese. Eu acredito que o ponto dentro da Bíblia, e volto a dizer isso, ele vem com uma visão organizacional. Nem todo mundo é um apóstolo, mesmo porque, se você pegar Efésios ali, ele vai dizer que uns são apóstolos, outros mestres, outros... nem todo mundo é missionário. Dentro da organização ministerial, existe um pastor presidente que determina a visão que Deus o deu. Por isso nós temos denominações hoje no Brasil, seja Assembleia, seja uma Batista, uma Adventista, seja a Graça, todos existem e têm o seu pastor presidente. Se o chamam de missionário, se o chamam de presbítero, e se entendem que ele é um apóstolo com uma visão específica, vai da visão de cada um. Mas eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia é clara. E a Bíblia vai dizer, se ainda que apareça outro luz, anunciando outro evangelho que não seja esse, considere o anátema. Eu acredito claramente e cegamente na Escritura Sagrada, nos dons ministeriais que está em Éfeso e nos dons espirituais que está em 1 Coríntios. Para o quê? Dom ministerial para edificação do corpo e o espiritual para trazer sustento à igreja no sentido de temor e de comunhão com o Senhor. Mas respeito a tua visão. Ok. Agora é a vez do reverendo Sami fazer a segunda pergunta dele. Tentando dar oportunidade também para o apóstolo Salgado elucidar, e voltando à questão, para o senhor, quem são aqueles apóstolos de Efésios, capítulo 4, versículo 8? Quem são? Aquilo é um dom ministerial, está dizendo, ou é os 12 mais o apóstolo Paulo? Quem são aqueles apóstolos citados por Efésios, capítulo 4, 11? Só para não comer o tempo dele, leia o texto bíblico na pergunta, que assim o texto facilita. Claro. Pois não. Veja só, ele mesmo, o Cristo, né? No versículo atrás diz que é Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem são, na sua visão, esses apóstolos do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11? Aí, nós estamos falando de 40 anos depois, onde alguns apóstolos já tinham morrido. Nós estamos falando agora de uma igreja gentílica, de um posicionamento de um apóstolo que defende o seu apostolado, mesmo sem ter andado com de alguém que que era um perseguidor da igreja e agora está edificando o maior missionário que todos nós já vimos
e está tentando estruturar aquilo que ele edificou. Então, é de particularidade dele. Se você for pegar esse período do Novo Testamento, que, se não me engano, o senhor está falando sobre igrejas, sobre aonde ficariam os apóstolos, todos voltavam-se para a igreja mãe de Jerusalém. Até o apóstolo Paulo, quando ia pedir donativo para ajudar as famílias carentes, ele sabia, nós temos a quem se reportar, nós não estamos à revelia. Nós temos uma igreja com alguém com uma direção, ou que no caso ali, eu tenho consciência que eram os 12 apóstolos, homens que andaram, viram Jesus, foram comissionados com eles, e que nasceram ali no dia do Pentecoste, salvo Judas, que o traiu. Agora, falar 40 anos depois daquilo que a Bíblia não me dá base, mesmo porque ele diz outros, ele não diz em pessoa em singular, eu não posso afirmar quem seja. Eu acredito que Deus concede dons aos homens e visão. Porque no dia de hoje, nós estamos vivendo um tempo, eu tenho para mim, aí foge até um pouco do debate do dia, nós estamos vivendo um princípio de dores. Nós estamos próximos à preeminência da volta de Jesus. E Jesus vai trazer ministérios com não visão, não vamos chegar a esse mérito, mas com maneiras de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, dizer em específico quem não posso, porque é subjetivo ali, quem está dizendo é o apóstolo Paulo em si, né? E não posso, mesmo porque chega lá em Apocalipse, 50 anos depois, o apóstolo João dizendo, colocaste à prova. Ele não vai dizer quem ele colocou à prova, mas ele colocou à prova. Pessoas que diziam ser e não eram, então existiam. Existiam pessoas que se diziam e que eram colocadas à prova, para ver se as prerrogativas ministeriais e pessoais, que daí já entra lá em Timóteo, o senhor sabe que entra para se provar o obreiro e ver se ele é qualificado para ser aquilo que ele se diz ser. Ok? Obrigado. Reverendo Sam, e seus comentários? Com muita tranquilidade, respeitando, logicamente, a posição do apóstolo Salgado, eu não tenho nenhuma dificuldade de afirmar que aqui são os 12. Porque o princípio básico de regra de hermenêutica, já que nós estamos falando de defender tantas escrituras, e nós estamos dizendo que ela é a nossa regra prática, ela foi dada como livro humano e sagrado, então existem regras para se interpretar a parte do livro humano, o escrito. Então veja só, à luz do contexto de Éfeso, nunca esta palavra no livro de Éfeso, dos Efésios, desculpe, não no contexto de Éfeso, mas no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nunca esse termo foi usado como missões ou missionários ou enviados. Veja, vou citar as vezes que aparece. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo, fazendo referência ao quê? Ao seu ministério apostólico, junto com os 12. Efésios capítulo 2, versículo 20. Está aqui, é Bíblia. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo começa a linkar essas duas categorias, apóstolo e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. 5. E o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Quando chega no 4:11, é lógico que eu tenho que entender que, na continuação do desenvolvimento da ideia do escritor, ele está se referindo aos apóstolos e aos profetas. Quem juntou essa dupla, que está no texto, que o pastor Heber, no começo da sua apresentação, fez menção, lá em Apocalipse, quem juntou essa dupla não foi o apóstolo Paulo, essa dupla de ofício. Quem juntou foi Jesus Cristo, em Lucas, capítulo 11, versículo 49, veja que quem junta é Cristo. Por isso, também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhe-eis profetas e apóstolos. Jesus Cristo está dizendo isso em Lucas. Quem juntou essa dupla, que está de novo junto aqui em Efésios 4:11, foi o Cristo. Mas por que ele juntou? Ao meu ver, a interpretação tranquila de Efésios 4:11 é o seguinte:
Vamos ler comigo. Ele mesmo concedeu um para apóstolo, ou seja, pessoas. O dom de Deus foi tão maravilhoso que ele concedeu aqueles apóstolos, os 12. E concedeu também profetas, não no número de 12, no número de que eles falaram àquelas nações, que era 12 tribos. E veja, aqui então estão os ministérios extraordinários. Quais são os ministérios ordinários? Evangelistas e pastores, esses continuam. Então, para mim, Efésios capítulo 4, versículo 11 é 2 ofícios extraordinários e 2 ofícios ordinários. Os ofícios que foi a base da igreja e os ofícios que continuam comandando a igreja. Muito bem, o debate vai continuar daqui a pouquinho. Deixa eu pedir para você me acompanhar aqui. Eu tenho uma... Muito bem, estamos de volta com o programa. Vejam só, hoje discutindo se existe base bíblica para a existência de apóstolos nos dias atuais. Conosco o apóstolo Rodrigo Salgado, da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo, né, e também o pastor reverendo Sammy Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil. A vez agora da inquirição é do apóstolo Salgado. Ele vai fazer a terceira pergunta dele. Acabou-se, segundo a tua visão, que o espelho dos apóstolos são os profetas. Então teria Jesus errado em ter escolhido Judas? O senhor pode formular a pergunta? Ele, no sentido de eleição, eu acho que ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Se eu estou fazendo um comparativo entre apóstolos e profetas do Antigo Testamento, mesmo porque o Antigo Testamento é sombra para o Novo. É o pano de fundo para que se cumpra a vinda do Messias. Né? Então, será que Jesus errou em escolher Judas para ser um dos 12 apóstolos? Por isso teve que pegar Matias e colocar em seu lugar? Tá. O senhor compreendeu, né? Compreendi. 3 minutos. Veja só, eu penso que responder essa pergunta, em certo sentido, nós estamos saindo um pouco do tema, mas vou me submeter a responder, tentando trazer de novo de volta para o tema. Veja só, a questão é a seguinte. Quando a gente faz a comparação entre profetas do Velho Testamento e apóstolos no Novo Testamento, nós estamos dizendo que o ofício desses dois, de alguma maneira, cessou. Não estamos dizendo que alguns dons foram distribuídos para a igreja, não. Nós estamos falando de oficialato. Aqui, apóstolos hoje no sentido de oficialato. Então, os profetas, como ouviam da voz de Deus em seus ouvidos e transmitia, tá certo? E eles foram os instrumentos usados por Deus para alicerçar a teologia, vamos dizer assim, a base estrutural da igreja do Velho Testamento. Nesse sentido, o apostolado é a mesma coisa. Então, por isso que a figura quem uniu é Jesus Cristo. A figura essa dupla, quem faz a primeira união é Jesus Cristo. Depois dessa união, o apóstolo Paulo repete, apóstolo João, em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, repete de novo, dizendo o seguinte: esses oficialatos é a base estrutural da igreja, eles são extraordinários, eles serviram para estruturar a igreja do Velho e a igreja do Novo. É isso que nós estamos tentando defender aqui, à luz de todo o contexto geral das Escrituras, de texto como dissemos aqui. Agora, o fato de Jesus ter escolhido Judas, como o apóstolo Salgado está colocando, o que isso impede? Ele ter escolhido Judas impede o ministério apostólico. Não, Jesus escolheu Judas por razões que eu não quero entrar em outro tema, como o senhor mesmo disse, talvez pela minha linha vou ter que evocar aqui alguns princípios, né, da própria teologia reformada, razões nele porque ele teria que ir à cruz, razões nele porque ele teria que morrer, mas isso não anula em hipótese nenhuma o ministério apostólico. Ao contrário, tanto é que Matias é posto no lugar. Para você entender como é que os apóstolos encaravam essa questão, eles entendiam que eles eram especiais. Especiais no sentido assim, transitório, não especiais porque ele era melhor do que os outros. Eles eram um transitório que, quando Tiago é morto, decapitado pela espada de Herodes, como diz Atos
capítulo 1, ninguém põe outro apóstolo no lugar. Porque a prerrogativa apostólica era que fosse chamada diretamente por Cristo, tem uma série de listas da prerrogativa apostólica. Então, há de se entender que o ministério apostólico foi a base da igreja, e o fato de Judas ter figurado no meio desses apóstolos não impede o trabalho que eles fizeram de forma nenhuma. Pode comentar, apóstolo. Eu acredito assim, ele estabeleceu 12, chamou 12, esteve ao seu lado. Judas foi questão do livro, decidiu ser o que ele queria ser, independente daquilo que recebeu. Com a sua morte, quem escolhe são os apóstolos, que estabelecem esse novo apóstolo, com algumas prerrogativas para os 12. Só que, quando eu olho, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acho até muito coerente eu dizer que não ficou nos 12, o apóstolo Paulo veio. Eu vou ter Barnabé sendo reconhecido lá e chamado, biblicamente, de apóstolo. E eu vou ter o livro de Éfeso, dizendo, aqueles que dizem ser não são. Se eu estou pondo alguém à prova, é sinal que a igreja recebia isso. E se a igreja recebia isso, ela tinha uma prerrogativa, que agora nós não temos dentro do nosso manual de regra de fé e conduta. Mas existia. Mesmo quando, antes que a Bíblia foi compelida, o Novo Testamento, pelo menos há 100 anos depois de Cristo, que é um pouco depois da morte, que a gente tem o cânon sagrado do Novo Testamento, tinha o didaquê, que era a regra apostólica para o andamento da igreja. Então, eles tinham uma regra, eles tinham uma forma de se estabelecer, de subentender se a pessoa diz ser o que ela é. Se ela é aquilo que ela estabeleceu como sendo. E eu acho que, pelo meu ponto de vista, eles eram provados. E que até o dia de hoje existem apóstolos. Não comparando ou dizendo, como a Igreja Católica diz, a sucessão de Pedro é o Papa. Não estou entrando nessa tese. Eu estou entrando numa tese de dom ministerial. Eu não estou querendo amanhã ou depois colocar a igreja cristã no Brasil. Eu digo evangélica, mas estou dizendo que existem homens dotados de dons recebidos por Deus para continuar aquilo que foi colocado em som, como ministério. Acredito que ficou claro. Tá muito bem. Obrigado pela sua palavra. O senhor comentou a terceira resposta do reverendo Sami, que vai fazer a terceira pergunta dele agora. Se o ofício de apostolado deve ser um ofício permanente da igreja, como o senhor chama de ministério, por que ele só apareceu de volta com tanta ênfase, sobretudo dentro da igreja brasileira, primeira confederação, vamos dizer assim, apostólica, nova reforma apostólica, em 2006? E no mundo, em registro de depois de toda a era cristã, quando você olha para a história da igreja, e ver alguém sendo ou auto-intitulado apóstolo, dentro da igreja evangélica, não mais de todo o período histórico, é do século XVIII, século XIX. Se isso era para ser comum à igreja, houve erro? Ou não se enxergou essa visão? Por que então só voltamos a ter apóstolos com veemência, sobretudo dentro da igreja brasileira, a partir de 2006, com a instituição da primeira Confederação Apostólica do Brasil? Eu acredito algo que há muito tempo que existe a igreja evangélica com pouco conhecimento. Se o senhor vai entender o que eu quero dizer, até alguns anos atrás, muitos diziam, a letra mata, mas o espírito vivifica, nada mais. Diziam isso com base para não se estudar. Diziam, se você ler, você vai se tornar um cético, se você estudar, você nunca vai ter uma base. Se esquecendo que a lei é o Antigo Testamento e a graça é o Novo Testamento. E nós, de um período para cá, de 10 anos para cá, que nós conseguimos
ter mais um pouco de acesso à cultura, não só a cultura da época, né? Como estudos para se ter uma base bíblica do que realmente nós temos enquanto ministério. No Brasil, eu acredito que quando eu era menino, um pouquinho antes, ainda se liam, a homilia era feita em latim, né? Então, é muito novo para nós. Nunca se teve tanto acesso a conhecimento como nós temos hoje. Nunca se conheceu, não teve acesso a livros, multimídia, e eu digo até, eu estive em Israel o ano passado, Israel ama o Brasil. Por quê? Porque eles dizem que o Brasil nos ama. Então nunca teve tanta sede ao conhecimento como nós temos nos dias de hoje, para poder até mesmo obedecer aquilo que nós não conhecíamos em partes, e tinha medo até de conhecer e se tornar um cético, né? Se tinha muito mais compromisso com a oração, e eu acho que a vida cristã é feita de equilíbrio, acima de qualquer coisa, a vida é feita de equilíbrio. Se a gente conseguir ter um equilíbrio entre a fé e a razão, a gente se torna um ser humano melhor. Então, a minha resposta é essa. Há muito pouco tempo, nós conseguimos hoje ter acesso ao conhecimento. E aonde há o conhecimento, a gente se torna mais um pouquinho provido, né, de estrutura, e é o que Deus tem trazido à igreja brasileira. Tem trazido esse conhecimento para que se tenha uma organização. Agora, volto a dizer, o senhor respeita o líder que é um pastor? Lógico. O senhor respeita um líder que é um missionário? Lógico. E agora, o senhor respeita a sua visão enquanto apostólica? Também. Obrigado, apóstolo. Muito bem. Seus comentários, reverendo Sam. Na verdade é o seguinte, eu fiz essa pergunta porque a intenção de militar com título de apóstolo não é nada nova. Ela é muito antiga. E ao ela não prosperou até agora porque não deveria prosperar. Não é por falta de conhecimento. Dizer que a igreja não teve conhecimento é quase, não é isso que o apóstolo disse, logicamente, mas se a gente trilhar por aí, podemos chegar a quase dizer que o Espírito não fez o trabalho dele na edificação da igreja. Não. Podemos quase dizer que a igreja fracassou esse tempo inteiro, se não trabalhar dentro de uma visão apostólica daquele ofício. Então entenda, a pretensão de ser apóstolo é antiga demais. Veja o apóstolo Paulo se defendendo desses tais apóstolos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais, aqui com ironia, tais apóstolos. Veja o versículo 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Veja, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma até em Cristo. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e fim deles seja conforme suas obras. Apocalipse capítulo 2, versículo 2, na carta de João, que João escreve aos Efésios, o elogio que Cristo faz é porque eles estão combatendo o falso apóstolo. Então, desde lá já existe. Não é porque a igreja não tem esse conhecimento, é porque a igreja lutou contra isso. No século II, Macião apareceu na patrística dizendo que tinha recebido a visão de Deus, que era mais apóstolo do que os pais da igreja. Irineu escreveu contra a heresia e acusando Maciel que ele já era o 10º a tentar a sucessão apostólica. Maniqueu de Mani, que era dualista, achava que duas forças existiam no mundo, também se arrogou apóstolo, e a igreja sempre dizendo não. A igreja sempre dizendo não. A reforma protestante disse não à questão do ministério apostolado. As Assembleias de Deus da América, tem um documento que eu gostaria de saber onde é que eu posso assinar embaixo, que eu assinaria. A Assembleia de Deus, deixando claro, tem um documento na internet que você pode puxar, que é contra absolutamente o ofício de apostolado.
Então, não é porque a igreja não teve conhecimento, é porque a igreja entendeu a especificação desse grupo, desse ofício. E ela combateu o tempo inteiro, veementemente, toda a sua história. Por isso que eu entendo que não vai prosperar, não prospera, como não vai prosperar o ministério de apostolado nesse sentido. Não aqueles apóstolos enviados, quem quiser considerar missionários, essas outras coisas. Mas tomar o lugar dos apóstolos é impossível, porque sempre o Senhor vai manter a igreja lutando contra isso. Muito bem. Agora, vocês dois vão responder as perguntas, a mesma pergunta que vai ser exibida e que foi colhida pelo Zeca, o nosso repórter, né? O Eliezer. Não sei porque que ele tem apelido de Zeca, o nome dele é Eliezer. Nem ele consegue explicar para mim isso aí. Mas, enfim, ele colheu essas perguntas lá no Reduto dos Crentes. Vamos soltar a primeira. Os apóstolos atuais poderão introduzir novas doutrinas? Então, apóstolo Salgado, 3 minutos. É justamente o que ele disse. Eu não quero tomar o lugar do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Eu acho que isso é uma ignorância, até mesmo teológica. Eu estou dizendo que, embasado naquilo que foi estabelecido e como estrutura ministerial, Deus estabelece enviados. Isso eu creio. E a pergunta dele foi se podem criar novas doutrinas. É justamente o que eu debato. Senão daqui a pouco eu tenho um novo evangelho. Né? Mesmo porque até o Novo Testamento não foi escrito só por apóstolo. Né? Nós temos Lucas, nós temos João Marcos. Então eu acredito que não existe isso, nem é a intenção do movimento apostólico, recriar um novo evangelho, uma seita, dar base, segundo a estrutura, volta a defender de Efésios, que Deus estabeleceu, uns para apóstolos, outros para mestres, e eu não posso categorizar algo que já está dentro de uma estrutura, ou eu querer colocar uma estrutura, um fundamento novo dentro de uma casa. A casa já está fundamentada. A casa já está estabelecida, adornada. Eu tenho que manter o adorno até que Jesus volte e nós possamos entregar a igreja a Ele. Muito obrigado. Mesma pergunta para o senhor. Nós estamos concordando aqui com o apóstolo Salgado. Não se pode criar ou colocar outro fundamento, vou usar a figura que ele colocou, em cima daquilo que já está posto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. E quem colocou este fundamento é o próprio Cristo, outorgando delegando a sua autoridade, que já começa lá nos profetas e agora com os apóstolos, para fazer o alicerce e a base dessa igreja. Então, ninguém, absolutamente ninguém, nem apóstolo, nem bispo, nem pastores, nem mestre, absolutamente ninguém pode criar nova doutrina, porque estará indo totalmente contrário às Escrituras. O apóstolo Pedro diz que ninguém acrescente nem um jota, nem um tio, nem tire, nem acrescente do livro da lei. Absolutamente. Então, pensar nessa realmente é uma coisa totalmente impensada, esdrúxula, não dá para a gente pensar nisso, é ferir totalmente o princípio revelacional, é ferir totalmente o princípio de autoridade de Cristo pela sua igreja. Então, eu realmente não concordo que o apóstolo ou qualquer pessoa queira pôr outro tipo de doutrina na igreja tenha autoridade para fazê-lo. Respondeu? Bom, então, em cima da resposta de vocês dois, vocês vão responder agora uma pergunta minha. Tá bom. Tá? Que é a seguinte: se não se pode criar doutrina nova, quando se insiste sistematicamente na ideia de que quem estiver numa igreja apostólica recebe com uma cobertura espiritual superior e melhor, uma proteção maior da parte de Deus, porque o apóstolo é o dono da visão, o senhor mencionou isso numa das suas respostas, isso não é inovação doutrinária? 3 minutos. Eu não acredito que cobertura espiritual, a Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 17, sujeitai-vos aos vossos pastores, 14, como aqueles que hão de dar conta da vossa alma. Um apóstolo nunca deixa de ser um pastor.
Ele tem uma visão específica. Agora, seja pastor, seja apóstolo, em pecado, todos vão sofrer. A cobertura, o zelo pela igreja, esses dias eu disse algo que eu acho até engraçado. Eu digo que a crise da igreja não influencia o altar, mas a crise do altar influencia a igreja. Então, seja ele um apóstolo, seja ele um missionário, seja como ele auto entender que o Senhor o chamou, se ele estiver com uma vida santa, se ele estiver com uma vida irrepreensível, se ele se adequar pelo menos ali na qualidade de um bispo, sua mulher, não apegado ao dinheiro, alguém que tenha características para servir de apoio espiritual para alguém, eu acredito que quem estiver debaixo da cobertura dele vai estar bem. Agora, dizer-se que eu sou melhor que o senhor, duas coisas que não se mede, e gostaria até se tivesse alguma base bíblica, mas nunca encontrei, fé e santidade não se mede. Duas coisas que ninguém pode, eu não posso entrar dentro da tua intimidade e entender o que se passa na sua mente agora, e na sua conduta dentro de quatro paredes. E mais isso vai determinar quem está debaixo da tua cobertura. Agora, existem pessoas sérias que podem estar até debaixo de uma cobertura ou de alguém que é um líder, que talvez esteja com algum desvaneio na vida, que esteja com a sua vida regrada. Agora, eu não posso jamais defender ou quem sabe, apontar o ministério de alguém, sendo que eu não posso entrar na privacidade dele. Não posso dizer que o ministério A é melhor que o ministério B. Mesmo porque Jesus, Apocalipse capítulo 1, Jesus está andando no meio de 7 igrejas. E ele tem 7 estrelas, ele anda no meio de 7 candeeiros. Dentro dessas igrejas existem defeitos e qualidades. Né? Então eu não posso, em nome do meu ministério, menosprezar o teu. Eu acho que eu respondi. Ok. Reverendo? É por isso, pastor Heber, com todo respeito ao apóstolo Salgado, nós somos totalmente contrários à instituição, ou pelo menos com aparência, quer que se mudar de nome, quer chamar de ministério organizacional, é por justamente isso, para evitar brechas, para que essas pessoas que se rotulam como apóstolos, não é o caso do apóstolo Salgado, que ele tem dito que é igual a nós, amém por isso, mas aqueles que se consideram chamados, que ousam até dizer que têm prerrogativas apostólicas, que foram chamados por Cristo diretamente, que viram a imagem de Cristo ressurreto, quando eles não viram o Cristo ressurreto, quando eles não sofrem o que os apóstolos sofreram, todos os 12 apóstolos foram martirizados. Só um escapou, que foi João, mas mesmo assim martirizado, morreu preso lá em Patmos. Agora, esses novos apóstolos não querem o sofrimento desses antigos apóstolos, mas querem a autoridade desses antigos apóstolos para justamente, por isso que eu concordo, para fazer o que bem entende dentro da igreja, estipular novas doutrinas, novas regras. É por isso que realmente eu sou veementemente contra a instituição organizacional dessa forma. Porque ao colocar o apóstolo, imediatamente que é o mesmo poder dos apóstolos anteriores, sem ter as credenciais. Não sofreram como sofrem, anda aí no seu jatão, seus carrões, eles não sofrem o que os apóstolos sofreram, eles não têm a prerrogativa dos apóstolos, eles não foram chamados por Cristo diretamente, eles não viram Cristo ressurreto, eles operam milagres que somente eles veem. Quando os apóstolos operavam, a cristandade inteira via. Os apóstolos anteriores tinham supremacia e era lei quando eles diziam para todas as igrejas, eles não, só são lei para aqueles que eles dominam. Então é por isso, pastor Heber, dentro da sua pergunta, que eu sou veementemente contra, porque isso é uma brecha que se dá. Se nós todos somos iguais, fomos chamados para tomar conta do rebanho de Deus, porque então não usar, se é eu uso só a nomenclatura apóstolo por causa da estrutura organizacional. Então por que não usar a nomenclatura bíblica? Bispos, pastores, presbíteros, que são na essência a mesma coisa? Por que não utilizar? Porque dá brecha para que alguma pessoa se sinta com a envergadura do apostolado lá atrás. E queira, sim,
determinar novas doutrinas, novos procedimentos para a Igreja de Cristo, na qual, olha, os apóstolos, junto com a autoridade cristã, estabeleceram a base. Nós somos os propagadores dessa base. Nós não temos condições alguma de inovar mais nada, criar mais nada, apenas temos que ser fiel àquilo que nós fomos chamados para fazer. Continuar a sucessão apostólica, pregando o Evangelho dos Apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Por isso que eu sou contra, nesse sentido, a instituição desse colégio apostolado, vamos dizer assim, apostólico. Bom, infelizmente nós não temos tempo suficiente para mais uma pergunta, e as perguntas que foram gravadas podem ser entendidas de uma maneira ruim, né? Se eles não podem usar o título, por que tantos querem? Acho uma pergunta maliciosa. E a última, Paulo também pode ser considerado um apóstolo ou ele era diferente? Quem gravou isso aí vai dar conta do céu, porque Paulo defende o apostolado dele com unhas e dentes na Bíblia. Como é que você faz uma pergunta dessa? Enfim, mas eu quero agradecer aqui a presença do apóstolo Rodrigo Salgado. Ele é líder da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Isso. Né? O endereço lá, irmão? É Avenida Celso Garcia, 380. Muito obrigado pela Deus presença abençoe. do irmão. E do reverendo Sammy Anderson, da Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil, que fica em Limeira. Limeira, São Paulo. Endereço? Rua Luz Pântano, número 85, Parque Novo Mundo, Limeira. Muito obrigado pela presença dos dois, inclusive do reverendo que viajou, né? Cerca de 200 para estar conosco aqui. Exatamente. E você tem o contato deles no site vejamsó.com.br para tirar suas dúvidas, fazer convites para palestras e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem vai ganhar o brinde da grade. Quem foi? Adriana Sardinha, de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.